darmos início a mais um culto de celebração ao Senhor. Quem puder levantar, levanta. Feche seus olhos aí no seu lugar mesmo. Curte sua cabeça. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Deus eterno, justo e fiel, nessa manhã estamos aqui, Pai. Mais uma vez, Senhor Deus, juntos, reunidos, Pai, para mais uma celebração, Pai. Para mais uma reunião, aonde a estrela é o Senhor. Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por nós estarmos aqui. Senhor, estamos aqui conscientes, Pai, do que nós estamos fazendo aqui. Estamos aqui para agradecer e engrandecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, obrigado, Pai, pelo ar que nós respiramos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigado, Pai, pela vida dos meus irmãos. Senhor, eu creio, Pai, porque a Tua palavra nos garante, Senhor, aonde tiver um ou dois reunidos, a Tua presença também estará. Senhor, a Tua palavra também nos diz, Senhor, que quando nós nos juntamos, Pai, Senhor, em comunhão, é ali que o Senhor ordena a bênção. Pai querido, eu não sei, Pai, Senhor, o que o meu irmão está necessitando, mas a maior bênção o Senhor já tem derramado, que é a Tua presença sobre nossas vidas. Senhor, nós pedimos que Tu, Pai, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração nessa manhã. Receba, Pai, os cânticos, Pai, que serão, Senhor Deus, manifesto aqui, Pai, para o Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Se isso é verdade, levanta a sua mão e dê um glória a Deus bem forte ao Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Como foi dito aqui, né? O lado de Deus diz: onde há mais de duas pessoas, ali o Espírito Santo de Deus está presente. Vamos cantar essa canção que diz que o Espírito Santo de Deus seja bem-vindo aqui. Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória. Senhor, Santo Espírito, vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor.
compara com a esperança viva. Aleluia. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar com a esperança viva. Tua presença, não há nada igual, nada se compara à presença do Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Senhor.
tu és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante isso, igreja, mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, de mata e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, de paz e misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja, teu reino. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adoramos, Deus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Lá de novo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia,
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quantas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez a Ele agora, só as mulheres. A Ele a aleluia. Os homens agora. A Ele a glória, a Ele a
Enche o pulmão, igreja. Declare. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Mais uma vez, a Ele a glória. Só as vozes. Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Senhor, que não há outro Deus como tu, Senhor. Assim como os anjos, Pai, declaravam santo, 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 porque eles reconheciam que não tinha outro santo além de ti. Assim nós também declaramos que toda a glória, toda a honra e louvor pertence ao Senhor. E se isso é verdade, aplauda o Senhor mais uma vez bem forte. Que glorifica Ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos sentar. Aleluia. Dando glória a Deus. Dá glória a Deus aí, irmão. Se Ele é digno de receber a sua glória, o seu louvor. Aleluia. E Ele é digno sim, porque Ele tem feito tantas coisas em nossas vidas. Porque isso é o mínimo. Nós honrarmos e nós glorificarmos Ele é o mínimo. É ou não é, irmãos? É o mínimo. Aleluia, glória a Deus. Mais uma vez, bom dia. Para quem eu não vi, graça e paz. Amém? Amém. Aleluia. Estamos aqui porque as misericórdias do Senhor se renovou nessa manhã. Amém. E é por isso que você está aí sentadinho, bonitinho, arrumadinho, cheirosinho, lindo e bela. Aleluia. O Senhor, Ele tem misericórdia de nós. E nessa manhã Ele tem demonstrado a sua misericórdia. E é por isso que nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, eu quero conhecer você que pela primeira vez está nos visitando nessa manhã. Levante sua mão. Oh, glória. É casal? Casal? Não. Pai e filha? Ai, que coisa linda. Meu pai e irmã. Ah, é? Olha. Aleluia. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Se a igreja está feliz, diga amém. Amém. Aleluia. Mais alguém nos visita? Aleluia. Ó, 2 jovens ali. Deus abençoe. Príncipes. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Ficamos felizes pela presença de vocês, tá bom? Fiquem à vontade. Aqui é a casa do Pai, tá? Nós temos que Ele é o nosso Pai, Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E nós aprendemos que nós somos uma família. Amém? Então fiquem à vontade, que Deus em Cristo nos abençoe. Amém? Irmãos, eu quero aqui desde já
pedir encarecidamente aos irmãos que mantenham o distanciamento, tá bom? Não sei se vocês repararam aí, tá? Os irmãos colocaram as cadeiras um pouquinho mais afastadas, tá? Ah, mas eu sou casal, amém, você é casal, coisa linda, Deus abençoe você, irmão. Mas mantenha bonitinho, só por ordem, tá bom? Para manter a ordem aí, tá? Eu já cheguei ali, o irmão Ricardo já chegou, me enquadrou, pediu encarecidamente, né, irmão Ricardo? Para poder manter aí as cadeiras no distanciamento, tá bom? Por favor. E outra coisa, também quero justificar a ausência do nosso pastor, tá? O nosso pastor, ele foi acometido aí pela Covid, tá? Por isso ele não está presente nessa manhã, tá? E desde já eu peço que a igreja continue orando pela vida do nosso pastor, pela família dele, tá? Ele está bem, está tudo tranquilo, mas por orientação médica ele está naquele isolamento, né? Que todos necessitam ficar. Mas ele está bem, tá? Mas continue orando pela vida do nosso pastor. Quem vai continuar orando aí? Diga amém. Amém. Ele também necessita das nossas orações. Assim como ele tem pagado o preço ali pela gente, ele também necessita das orações, amém? Tá bom? Irmãos, eu também quero pedir uma coisa. Tá tendo esse caso aí que... Caso não, né? Voltou novamente, sabe? Essa questão da pandemia e do Covid. E eu queria fazer um clamor nessa manhã. Quantos concordam? Amém? Eu sei que nós temos que fazer a nossa parte, né? Mas também nós confiamos naquele que vive e reina para todo sempre. E se nós chegamos até aqui, irmãos, porque as mãos do Senhor têm nos guardado e têm nos livrado. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que as mãos do Senhor têm sido sobre a igreja dele. Ele tem permitido que alguns voltassem para suas origens, né? O palácio lá, morar com ele novamente. Mas ele também tem concedido àqueles que permaneçam, né? Porque ele tem guardado. E se for da vontade dele também de levar, amém, glórias a Deus, né? Glórias a Deus, é a vontade dele é soberana. Então, nós não temos que questionar. Mas com tudo isso, irmãos, eu quero levantar um clamor nessa manhã. Eu quero convidar a irmã Adelsa. Vem cá, irmã Adelsa. Pedir à igreja encarecidamente, se você puder ficar de pé, fique de pé nessa manhã, tá? Se você tiver algum parente, algum amigo que esteja na situação, eu peço que você apresente esse irmão, essa irmã, esse parente diante do Senhor, amém? E que você ore aí, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e misericórdia do nosso país. Amém, irmãos? Levante suas mãos, irmão. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, isso aqui é a tua igreja, Senhor. Nós te clamamos, ó Pai, porque tu és o Deus, o Pai da cura. Jeová Rafa, o qual nós, ó Pai, confiamos, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui para te clamar, Senhor. Ó Pai querido, Pai Santo, vem agora, Senhor, Pai, atuar, Senhor. Ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que se encontram, ó Pai, infectados, ó Pai, por esse vírus, ó Pai, do Covid, Senhor. Ó Pai, querido Pai Santo, nesta hora, Pai, que o anjo da cura pode passar, Senhor, aspargido, prendido, ó Pai, o teu sangue, Senhor. Passa com o teu sangue, passa, ó Pai, envia o anjo da cura nesta hora. Ó Pai querido, nós, ó Pai, Senhor, estamos aqui para te clamar. Estamos aqui também, Senhor, para repreender, ó Pai, esse vírus, ó Pai, que tem contaminado muitas pessoas. Ó Pai, cura, Senhor. Limpa, Senhor, o coração das pessoas, a vida, Senhor. Cura, Senhor, visita, Senhor, o nosso pastor, ó Pai, que está, ó Pai, com Covid, ó Pai, os demais irmãos, ó Pai, da tua igreja, todos aqueles, ó Pai, que estão contaminados, ó Senhor da glória, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós te pedimos, nós te suplicamos, ó Pai, tu veio, ó Pai, preservar a tua igreja, Senhor, que nós queremos te servir, nós queremos te buscar, Senhor, e sabemos, ó Pai, que não é esse vírus que irá parar a tua igreja, que irá parar a tua obra, Senhor, mas, ó Pai, todo poder das tuas mãos, a obra é tua, ó Pai, nós somos o seu povo, ó Pai, que clama pelo teu nome, Senhor, em favor, ó Pai, dessa molesta, Pai, em favor, ó Pai, desse vírus, ó Pai, que tem contagiado, que tem pegado muitas pessoas, ó Pai, que tem contaminado muitas pessoas, ó Pai, guarda, Senhor, o seu povo, guarda, ó Pai, as pessoas, ó Pai, mesmo aqueles, ó Pai, que ainda não te conhecem, Senhor, mas que estão passando por esse problema, por essa dificuldade, Senhor,
venha com a cura, manifesta o teu poder, Senhor, para que todos, Pai, possam saber que há um Deus no céu que está sobre todas as coisas, que tem o controle nas mãos. Muito obrigado por tudo, Senhor. Mais uma vez eu te peço, Pai, que Tu abençoa a Tua igreja. Continua conosco, Pai, nesta manhã. Fala aos nossos corações, ó Pai. Queremos, ó Pai, estar aqui, Senhor, te cultuando, sentindo a Tua presença. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Continua na direção, Pai, deste culto, Senhor. A oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Podemos sentar, irmãos? Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, quantos creem que o Senhor já está operando? Aleluia. Com certeza Ele já está operando. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e será eterno. Aleluia. Ele é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam. Quantos estão esperando no Senhor? Aleluia. Aleluia. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Provérbios. Livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Provérbios, capítulo 3, versículo 9. E diz assim a palavra do Senhor: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Nessa manhã eu quero convidar você a honrar ao Senhor. Você vai honrar o Senhor, irmão? O que é honrar o Senhor? Honrar o Senhor é você reconhecer que tudo que você tem vem dele. E uma das formas que você vai honrar o Senhor é com seus dízimos e com as suas ofertas. Deus tem feito tanto pelas nossas vidas. E nós vamos devolver aquilo que Ele já tem nos dado. Nós não damos para receber, nós damos porque nós já recebemos dele. Então por isso que nós falamos, nós vamos devolver o dízimo, porque nós já recebemos dele. Então nós vamos devolver aquilo que Ele já nos deu. E Ele tem nos dado tantas coisas, mas tantas coisas, irmão. O que nós devolvemos ainda é pouco, não é? É pouco. Então eu quero convidar você que não pegou o envelope, levante sua mão e pega um envelopinho. Amém? Peço que você preencha o envelope. Se você não quiser colocar o nome, não precisa colocar o nome, mas eu peço encarecidamente, coloca se é dízimo ou oferta, para ajudar o nosso tesoureiro ali na hora de poder saber o que é dízimo, o que é oferta. Bota o valor ali para ajudar, mas não há necessidade de botar o nome, tá bom? Fique à vontade. Se você achar que tem que botar, bota. Se não tem que botar, amém. Porque Deus está vendo o seu coração e Ele sabe que você está devolvendo a Ele aquilo que Ele é digno de receber. Amém, irmãos? Então pega o seu envelope aí, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos aí. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez nós oramos ao Senhor. E nós queremos, Pai, como diz a Tua palavra, honrar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, Tu tem feito tantas coisas por nossas vidas e por nós, Pai querido, e por isso, Pai, receba, Pai, o nosso dízimo, a nossa oferta, e nós pedimos a Ti que o Senhor continue abrindo as janelas dos céus, derramando, Pai, bênção sem medida sobre a vida dos meus irmãos. Se há porventura alguém, Pai, Senhor, que necessita de uma porta de emprego, ou uma causa na justiça, ou alguma coisa, Pai, que o Senhor sabe, porque o meu irmão tem apresentado diante de Ti, Senhor, Pai querido, abençoe a vida dos meus irmãos, Pai. A Tua palavra diz que Tu és aquele que abre a porta e ninguém fecha, mas a Tua palavra também diz que Tu és aquele que fecha a porta e ninguém abre. Senhor, Tu és o Senhor que tem todo o poder e todo o domínio e todo o controle em Tuas mãos. Por isso nós oramos a Ti, Pai, porque nós confiamos em Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Venha trazer, venha. Isso. Graças a Deus, igreja, amém? Se coloque em pé nessa manhã, vamos ofertar ao Senhor um louvor. Eu posso até estar aflito,
vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Ele proverá. Deus proverá. Quando a sede é farinha, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá. Quando a sede é farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Aplauda o Senhor, querido. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, igreja. Bom dia. Deus nos abençoe pelo intermédio de Cristo Jesus. Amém? Bom, vou pedir aí que o pessoal continue na reverência. Ainda estamos em culto, tá? Especialmente o pessoal aí de trás. Evite aí a aglomeração, evite aí o andar, até para que não possa dispersar a atenção de ninguém. Ainda estamos em culto, devemos dar a mesma continuar com a mesma reverência, amém? Bem, como Paulo Júnior aqui, o presbítero Paulo Júnior já colocou, o pastor Marcelo hoje está ausente, devido a ter contraído a Covid. Não só o pastor Marcelo, inclusive, aliás, muitos irmãos estão ausentes, justamente porque também contraíram a Covid, mas temos aqui um grupo considerável, e ainda que fosse apenas 2 pessoas, não deixaríamos aqui de louvar, de atribuir toda a glória ao Senhor, porque Ele é digno. Ele nos sustentou e tem nos sustentado, por isso estamos aqui, mais uma semana que Ele nos sustentou pelo seu amor, e por isso estamos aqui para entregar o nosso culto a Ele, porque Ele é merecedor. Amém? Nós tivemos hoje, no período da manhã, um pouquinho mais cedo, um pré-batismo, Temos aí alguns candidatos aí, que no próximo dia 20, agora na quinta-feira, estarão se batizando. Glória a Deus. E hoje nós tivemos o pré-batismo, falamos ali um pouquinho o que é o batismo, falamos a respeito, Foi uma mini palestra a respeito do batismo. Depois da palestra perguntei se eles estavam firmes na decisão e me responderam que estão firmes na decisão. São frutos, nós nos alegramos porque são frutos da obra da cruz do Calvário.
São mais vidas aí reconhecendo seu pecado, reconhecendo a sua necessidade por Cristo. E são mais algumas mãos levantadas, assumindo esse compromisso de seguir a Cristo. Então o Senhor acrescenta mais pessoas à sua igreja e nós celebramos por isso. O batismo será na quinta-feira, próximo dia 20, às 10 horas da manhã. E todos aqui estão convidados. Será um dia festivo, será um dia de muita celebração. Amém? Glória a Deus. Bem, embora já tenha feito aqui as orações aqui, careço das orações de vocês, especialmente hoje. Eu já falo devagar, né, irmãos? Hoje vocês vão ter que ter paciência, que eu acho que eu vou falar mais devagar ainda. Acordei com uma indisposição, tentei tomar um café, não consegui, mas Deus está aqui me renovando, me fortalecendo, e nada vai atrapalhar com que a palavra seja entregue. Mas gostaria do seu apoio. Gostaria que você estendesse suas mãos para cá, para que a gente pudesse orar aí. Amém? Levante as suas mãos com força, com fé. Aponte ela para mim, para que você possa me abençoar. Pai, oramos ao Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelas nossas vidas, ó Deus. Estamos aqui com o coração totalmente aberto para Ti, reconhecendo que é pela Tua misericórdia, que é pela Tua graça, que tudo isso aqui está acontecendo. Por isso submeto a minha vida ao Senhor, submeto tudo aquilo em que coloquei no papel, em que coloquei como esboço ao Senhor, para que o Senhor faça como bem aprouver, porque o Senhor é que é Deus, Tu é que é o Senhor, e o Senhor que é o protagonista, o responsável disso aqui estar acontecendo. Em nome de Jesus, todo e qualquer tipo de ação maligna, de seta maligna, ó Pai, que se porventura nesta manhã apontaram para cá, nós anulamos todo e qualquer tipo de ação em nome de Jesus. E que a Tua palavra encontre corações férteis, ó Pai, para que então ela possa prosperar, para que ela possa frutificar, e o Teu nome seja glorificado. Continue conosco, Espírito Santo, paire sobre esse lugar, continue pairando sobre este lugar, porque estarei aqui ministrando, mas o Senhor que tem o poder para operar sobre cada coração aqui, para que da vida do meu irmão, da minha irmã, para que a minha vida, ó Pai, saia daqui totalmente alinhado à Tua vontade, porque nós viemos aqui porque reconhecemos a Tua soberania, viemos aqui porque reconhecemos que o Senhor é Deus. Então, se que de alguma forma a gente, talvez por fazer tanto, entrar no automático, temos entrado no automático, Senhor, nós cremos que a Tua presença, quando ela é manifesta, ela sempre traz algo novo. Então não importa o que esteja acontecendo, o que já aconteceu, se o Senhor pela sua misericórdia, entendendo que nós somos pecadores, entendendo que nós somos miseráveis, decidir se revelar uma vez mais a Tua presença, a Tua glória, nós compreenderemos o Teu amor ainda mais, compreenderemos a revelação de Jesus Cristo, ó Pai. Por isso nós estamos aqui. Há pessoas que levantaram ainda um pouco mais cedo para servir, há pessoas que enfrentaram todo e qualquer tipo de barreira, de empecilho, porque desejaram estar neste lugar, e a nossa expectativa, Senhor, é que nós possamos ver a Tua glória, a Tua presença se manifestar, ó Deus. Portanto, renova-nos nessa manhã, fortalece-nos, levanta aquele que está caído, aquele que está desanimado, ó Pai. Aqui está a Tua igreja, Jesus Cristo, para receber de Ti o verdadeiro alimento, porque o Senhor é o pão vivo que desceu do céu. Essa é a nossa oração, Senhor. Derrama sobre nós a Tua alegria, Espírito Santo. Derrama a Tua alegria sobre este lugar, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem, irmãos, hoje nós vamos aqui falar sobre o capítulo 13 de João, um episódio em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. É um tipo de mensagem em que a gente não encontra muito na internet. É um tipo de mensagem que não dá para se vender, porque é uma mensagem que ela tem que ser trabalhada na sua fidelidade, ela tem que ser pregada na sua fidelidade, mas ela vai, na verdade, nesse episódio, nessa história, ela vai trazer lições para o nosso coração, apenas lições. Então, como igreja, a gente precisa compreender que ele, como sendo mestre, por muitas das vezes ele sentava com seus discípulos.
Permanecia ali durante algum tempo, por vezes horas, apenas para ensinar, apenas para trazer algumas lições, alguns princípios. E o ensino, nós sabemos muito bem que por vezes a gente tem, não é que seja uma dificuldade, mas há uma necessidade de termos uma paciência um pouco maior. Digo isso porque quando é aquela mensagem que realmente Deus está falando diretamente sobre alguma situação, a gente tem uma tendência a ficar mais atento. Mas quando é ensinos, quando são princípios que estão sendo estabelecidos, a gente vai esvaziando, a gente vai deixando a nossa atenção se esvaziar, se sair, né? E às vezes a gente fica disperso. Então hoje, através desse episódio de Jesus lavando os pés dos discípulos, nós vamos aqui receber algumas lições, pelo menos aqui 3 características de que uma igreja precisa ter. Amém? Serão 3 características que nós vamos falar. Vou tentar aqui ser breve, objetivo e breve, até para que a gente possa compreender bem o que diz sobre isso. Bom, vamos lá então, chega de prosa, capítulo 13 de João. Nós vamos ler aí alguns versículos que vai falar sobre esse episódio que Jesus lava os pés dos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, o que ele fez? Amou. Guarde isso aí, porque essa vai ser uma das características. Amou até os filhos. Graças a Deus por isso, né? Só em ler isso a gente já pode, com expectativa e com alegria ao nosso coração, louvar, porque nós estamos segurados. Por quê, Flávio? Para quê? Pelo amor de Cristo. Não há nada melhor do que você estar segurado pelo amor de Jesus. Vamos compreender isso um pouquinho melhor daqui a pouco. Pode avançar? Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a atrair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia, começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a sua toalha que estava em sua cintura. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: você não compreende agora o que eu estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo o senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor,
como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Só até aqui. Amém? É uma história, um episódio em que mexe com a gente, especialmente se a gente entender um pouquinho sobre a cultura da época, a cultura ali oriental. Para algumas pessoas, isso, na época, pela cultura, isso era inadmissível. Inadmissível porque, uma vez que as estradas na época não eram pavimentadas, e o pessoal que caminhava com sandálias abertas, era de cultura, quando chegava à casa do anfitrião, chamar alguém que fosse inferior para que pudesse lavar os pés daquele que havia chegado. Porém, nesse episódio, nessa situação, quem toma a atitude, quem é proativo para lavar os pés, é o próprio Jesus. É por isso que Pedro, quando chega na vez de Pedro, ele tem uma atitude, ele reage de forma muito espantosa. Não vai me lavar os pés. Porém, Jesus, quando está ali no diálogo com Pedro, ele afirma: Pedro, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. Acredito que isso aconteceu, se demandou porque Pedro ainda não estava entendendo o que estava acontecendo ali. E é interessante a gente saber que esse episódio, essa história é um pouco antes de Jesus voltar para o Pai, como nós lemos aqui. São os momentos finais de Jesus com os seus discípulos. O que faria ou o que deveria um líder fazer com os seus discípulos, sabendo que passaria ali os últimos momentos, sabendo que talvez seria a sua última atitude? Poderíamos analisar um pouco, se nós como pai, como mãe, se nós como líder, seja lá o que for, nós como empregador, sabendo que nós temos pouco tempo de vida, que talvez seja o nosso último momento com Ele, o que nós faríamos? Ou o que nós falaríamos? Nesse episódio, Jesus, ele define, ele deseja fazer isso. É um episódio, é uma história em que é propagada, até os dias de hoje. Porém, aqui vai já a minha primeira ressalva, que algumas pessoas se apegaram tanto à história, se apegaram tanto a isso, que desejaram e ainda desejam repetir esse feito, esse ato. Algumas religiões em que a autoridade suprema lava os pés de algumas pessoas que se achegam à igreja. Porém, na verdade, Jesus, quando nós vamos ler, ele não estava aqui com o intuito, com o desejo de que nós nos apegássemos à situação para fazer a mesma coisa. Não, mas é a lição que está por detrás disso, que de fato nós devemos apegar. E nessa situação, nesse episódio, nós vamos aqui identificar algumas marcas ou algumas características daquele que é o Senhor, daquele que é Jesus. Então, se ele tem marcas e tem algumas características, isso significa que a igreja, que é o seu corpo, que de alguma forma revela, é a expressão da sua glória, também deva ter. E é sobre isso que nós queremos falar nesta manhã. Algumas marcas que eu e que você, como igreja de Jesus, precisamos ter. A primeira, como nós lemos aqui, foi que Jesus, a Bíblia relata que Jesus os amou até o fim. Então, a primeira característica que a igreja precisa ter é um amor. Embora a gente já tenha escutado muitas pregações, muitos ensinos a respeito disso, eu creio que não é um assunto que nunca vai se esgotar. Até a volta de Jesus Cristo nós vamos precisar falar sobre isso, justamente porque nós, na nossa humanidade, com a natureza ainda caída, pecaminosa, temos dificuldade de compreender de fato o que é o amor. Nós temos a compreensão do amor conforme a nossa própria leitura, conforme o nosso próprio entendimento. Mas nós precisamos compreender o amor que vem de Deus, o amor ágape. Aquele que tem o amor, aquele que é o amor. Porque uma vez que nós vamos entendendo, compreendendo isso, nós vamos então podendo fazer uma autoanálise, para que a gente possa saber e identificar se como igreja eu tenho essa característica do amor. E me impressiona
Me impressiona isso. Isso nos fascina porque qualquer tipo de ato de serviço, qualquer solidariedade, na verdade nos marca. É verdade ou não é? Quando alguém presta um serviço para você voluntariamente, quando alguém te presta alguma coisa, nós somos marcados por aquilo. Um sentimento de gratidão brota em nosso coração. Quando é um serviço que vai de encontro a uma necessidade, esse sentimento parece aumentar ainda mais. O que Jesus estava fazendo ali, os discípulos ainda não tinham compreensão total. E por isso talvez tiveram muita dificuldade de compreender o que estava acontecendo ali. Nos dias de hoje, a gente também pode verificar que esse fato ainda ocorre. Algumas pessoas ainda no nosso meio, dentro de nós, como igreja, têm dificuldade de compreender totalmente o que Jesus fez por mim e por você. E nós precisamos entender isso. Jesus sendo o maior, Jesus sendo Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. É isso que vai falar em Filipenses capítulo 2, verso 6. O homem que era Deus, o homem que é Deus, nesse episódio estar ali, com uma toalhazinha na cintura, se ajoelhando, você consegue imaginar isso? Para lavar os pés daqueles que são pecadores, daqueles que não mereciam, daqueles que não são dignos. Porque ele veio para servir. Era o Deus, o mesmo Deus que manifestou a sua glória para livrar um povo de uma grande potência, que era na época o Egito, que estava debaixo da opressão de Faraó. É o mesmo Deus que agora está ali se revelando de forma humilde, lavando os pés daqueles que não eram dignos. É o Deus que fez prodígios e fez maravilhas, que abriu o mar vermelho, que fez o povo atravessar o rio Jordão a pés enxutos. É um Deus que não consultava ninguém quando queria agir. É um Deus que não tomou instrução, que não tomou conhecimento com ninguém para poder fazer. É o Criador da sabedoria, dele que vem a inteligência, dele que vem o entendimento. É esse mesmo Deus que agora tomando a forma humana, se fazendo servo, está ali lavando os pés do discípulo. Vocês podem compreender isso? Há 3 passagens, pelo menos, que me chamam a atenção, que embora elas exalta a grandeza de Deus, mas ela também revela e expressa o seu amor. E é por isso que eu sou impactado e eu quero trazer isso para você, para que você possa compreender o que Jesus fez por mim e fez por você. A primeira passagem é quando Jesus vai curar, vai libertar um gadareno. A Bíblia fala que Jesus, descendo do barco, chegou ali na região de Gadara e havia um homem ali que estava preso. Havia um homem ali que vivia pelos sepulcros e que ninguém passava por aquele lugar, as pessoas evitavam passar naquele lugar, porque o homem possesso, tomado por espíritos malignos, era por demais violento. Algumas pessoas tentavam prender ele com grilhões, mas ele esmiuçava, ele despedaçava aqueles grilhões, tamanha era a força dos espíritos que estavam oprimindo aquele homem. Pois bem, Jesus, ao atravessar aquela região no seu barco, ao sair daquele barco, está indo ele ao encontro daquele homem. Homem que ninguém poderia passar, que ninguém poderia libertar, mas Jesus está indo ao encontro dele. E a Bíblia fala que quando Jesus encontra ele, ou quando ele encontra Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus, dizendo: Cristo, eu sei que tu és o Filho de Deus, que temos nós contigo, vieste para nos destruir antes do tempo, porque eram os espíritos opressores que tinham dominado aquele homem, que estava fazendo ele permanecer naquela situação, aprisionado, escravizado, sem vida, não tinha relacionamento, vivendo debaixo de opressão. Mas Jesus, em seu ministério, decide ir ao encontro desse homem. E quando chega lá,
Jesus expulsa todos aqueles espíritos. É o único fato, é a única história, é o único homem que, possesso, Jesus pergunta qual era o nome daqueles espíritos que estavam aprisionando. E os espíritos revelam, é a legião, meu nome é legião, porque eram muitos espíritos dominadores que estavam ali aprisionando aquele homem. E Jesus, pela sua grandeza, pelo seu poder, liberta a vida desse homem. Mas o que me chama a atenção é porque era alguém que não tinha muito valor para a sociedade, que não tinha relacionamento, que não tinha vida. Mas aquele que criou os céus, que criou a terra, que tinha todo o poder, decide ir ao encontro dele para livrar ele daquela situação. É necessário compreendermos e entendermos isso, porque assim nós vamos fazer, ou nós vamos levar a nossa mente, a nós mesmos, a nossa própria vida, porque já estivemos em lugares que homem não poderia fazer nada, tamanha opressão, tamanha prisão que estava sobre nós, tamanha era a força que nos aprisionava. Mas aquele que é Deus, que criou os céus e a terra, também decidiu ir ao seu encontro e ao seu favor e te libertar. E hoje você tem vida. É o anúncio da graça. Jesus foi ao encontro desse homem. E nós podemos ver ali a graça de Jesus, podemos ver ali o poder dele, mas também podemos ver a expressão do seu amor, porque foi de encontro a uma vida. Uma outra passagem que me chama a atenção era um homem que era paralítico e estava naquela situação há 38 anos. Eu sempre confundo se é 36 ou 38, se não me engano é 38 anos. Se você tiver internet e quiser procurar, se eu não me engano é 38 anos. Havia 38 anos que um homem paralítico estava numa situação em que ali próximo de Jerusalém tem um episódio ali miraculoso, porque os coxos, os mancos, os enfermos ficavam próximo a um lugar chamado Betesda, que vez ou outra um anjo que descia do céu, algo miraculoso, mexia as águas, e conforme ele mexia as águas, o primeiro que entrasse ali seria curado. E tem um homem que está há 38 anos na mesma situação ali, e embora ele criasse algum tipo de expectativa no coração dele, dizendo, poxa, se eu entrasse ali primeiro, eu sairia desse lugar, minha vida mudaria, eu não seria mais o mesmo, eu sairia dessa condição. Imagine só você, 38 anos no mesmo lugar, um homem que não tem vida, um homem que não pode participar da vida em sociedade, e que a única coisa que faz é ficar aprisionado ali. Hoje nós podemos notar algumas pessoas que ficam aprisionadas na terra da amargura, na terra da escravidão, que por causa de alguma paralisia, por causa de alguma deficiência, permanece ali por muito tempo. Jesus vai ao encontro daquele homem. Ali havia muitos enfermos, mas Jesus vai ao encontro daquele homem. E Jesus pergunta para ele, quer ser curado? E o homem, aquele paralítico, ele não dá uma resposta pronta, de imediato para Jesus. Ele desabafa, ele traz para fora aquilo que ele estava passando. Senhor, há muito tempo que estou aqui nessa situação, e todas as vezes em que um anjo agita a água, não há ninguém que possa me ajudar, que possa me levar lá. Passamos às vezes por isso, é verdade ou não é? Algumas situações em que nós enfrentamos, até de alguma forma criamos expectativa no nosso coração, mas a gente sabe que talvez estar acima das nossas forças, diante às vezes de crises que nós enfrentamos, crises existenciais, sofremos as consequências às vezes de crise de governo, crise na saúde, crise na política, por vezes estar além das nossas forças. Mas um homem que havia 38 anos naquele lugar, estar agora sendo encontrado por aquele que criou os céus, que criou a terra, que tem todo o poder, perguntando para ele, quer ser curado? E depois daquele homem desabafar, Jesus pega o teu leito, levanta-te e anda. É esse mesmo Jesus, é esse mesmo Deus. Tamanho poder, tamanha era a força do seu poder, que humildemente está indo ao encontro de uma vida que está paralisada.
para tirar ele daquela situação. Foi isso que ele fez com a gente. A força do pecado que havia sobre nós, homem nenhum poderia nos libertar. Se não fosse ele, estaríamos ainda aprisionados num lugar de destruição. Porque é isso que o pecado faz, nos mantém distante de Deus. Quantas pessoas não estão perdendo a sua vida porque estão distante de Deus? Aprisionado pelas drogas, aprisionado pela bebida. Ontem mesmo estava conversando com um homem, era aniversário da minha cunhada, estávamos numa festa, e ele falou assim, depois de 15 anos de convertido, como sou grato por estar aqui participando disso. Porque antes de ser convertido, já havia 15 anos que eu tinha o vício da bebida, não era para mim estar aqui. Mas alguém me encontrou e me tirou deste lugar, me livrou deste lugar. E só Ele que tinha esse poder. Ele que é o Deus, também é cheio de misericórdia, também é cheio de amor. E a igreja dele continua sendo sustentada e pode continuar avançando com toda a confiança, com toda a alegria, com toda a esperança, porque nós estamos resguardados, respaldados pelo seu amor. Aqui nesse episódio, a Bíblia diz que Jesus os amou até o fim, enquanto esteve com ele. Enquanto estivermos aqui, independente das crises que vamos enfrentar, que vamos passar, das adversidades que vamos passar, nós podemos crer, acreditar, nos alegrar, porque Ele nos amou e vai continuar nos amando até o fim. A outra situação é a mulher do fluxo de sangue, porque já fazia alguns anos que ela também estava naquela condição. Depois talvez de tantos gastos financeiros para tentar a cura, depois de ficar isolada por muito tempo, afinal de contas ela não podia ter a vida normal em sociedade, devido ao seu fluxo de sangue, ela percebe, ela escuta, ela compreende que Jesus está passando, e no seu coração ela crê que se tão somente tocar ele, ela será curada. Um episódio, um cenário muito conhecido por vocês, e é isso que acontece. Ela, depois de todos esses anos, 12 anos padecendo, ela vai até Jesus e toca nele. E esse Jesus agora que se fez homem, que é Deus também todo-poderoso, diante de toda a multidão pergunta, quem me tocou? Um dos seus discípulos, mestre, olha quantas pessoas estão te apertando. Não, mas de mim saiu poder, saiu virtude. É o Deus que se tornou homem, que sabia que alguém tinha tocado ele de forma diferente. E a mulher então se acusa, ainda receiosa, com medo, porque diante da cultura ali, ela sabia que não podia fazer aquilo, não podia estar naquele lugar, não podia fazer o que fez, mas ela faz. E esse homem, que é o Deus poderoso, mas também cheio de amor, olha para ela dizendo, mulher, a tua fé te salvou. E ele tira ela daquela situação de tristeza e de amargura que tinha vivido por muitos anos, porque ele o amou. Essa é a primeira característica que enxergamos em Jesus, e a primeira característica que nós, igreja, precisamos entender, compreender que nós precisamos também. A igreja precisa amar como Jesus ama, amém ou não amém? Entendendo e compreendendo os necessitados, aqueles ainda que estão aprisionados no pecado, que não fazem parte ainda do reino. E como igreja nós precisamos amá-los, porque sabemos que o único que tem poder para livrar eles de tal situação é o nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus e que se fez homem. Então eu e você, como igreja, precisamos compreender, será que essa característica tem feito parte da minha vida? Será que eu tenho amado com o amor de Deus? É uma mensagem para a gente refletir, todos nós aqui. E como eu falei, é o amor ágape. É você amar, é você dar valor àquilo que Ele deu valor. Ele morreu pela humanidade. E por vezes, por pouca coisa, a gente fala mal de alguém, por alguém que Ele morreu. Não, Flávio, mas essa pessoa ela é ímpia. A Bíblia fala que Jesus veio para o mundo, Ele morreu para o mundo. Então não importa quem que você às vezes pronuncia contra ela. Você está pronunciando algo contra alguém
que Jesus morreu. Por vezes desprezamos alguém, às vezes isso dentro da nossa igreja, desprezamos, nos afastamos de pessoas por quem Jesus morreu. Será que a característica do amor que estava ali vista, que estava ali notória em Cristo Jesus, ela faz parte de mim, ela faz parte de você? Nós como igreja precisamos refletir, avaliar, para que a gente possa continuar prosseguindo dentro dessa característica. Precisamos ser semelhante a Jesus, precisamos amar. E para que eu e você possa conseguir, escute, olhe para cá, para que eu e você possa conseguir chegar a este lugar, nós vamos precisar fazer o que ele fez. A Bíblia fala que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de si mesmo. Por vezes temos problemas de relacionamentos, em casa, fora de casa, no trabalho, porque não esvaziamos de nós mesmos e temos dificuldade de amar. Nos esvaziamos dos nossos preconceitos, da nossa ira, da nossa raiva, da nossa cólera. E enquanto não conseguimos esvaziar de nós mesmos, ainda continuaremos encarando dificuldades no relacionamento e teremos dificuldade de amar como Jesus ama. Isso aqui já seria um grande segredo para que fosse evitado todo e qualquer tipo de problema em relacionamento, seja familiar, seja com amigos, seja em trabalho. É a gente compreender e entender que eu preciso amar como Cristo ama. Amém? Você pode dar um amém enquanto eu bebo água? Então, qual é a primeira característica? Amar como Jesus ama. Por favor, capítulo 13, volta no verso 8 para a gente entender a segunda característica. Quando Jesus está lavando os pés, ele vai lavar os pés de Pedro e Pedro fala: não, nunca lavará os meus pés. Jesus respondeu: se eu não os lavar, você não terá parte comigo. A segunda característica que a igreja precisa ter é a santidade. Uma vez que está lavando os pés, a gente vai compreender que durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada cristã, nós estamos sujeitos a se desviar, a contaminar-se, a deixar a sujeira entrar. Estava eu falando hoje com o pessoal do pré-batismo, para eles não entrarem na paranoia de acharem que uma vez batizados serão perfeitos, que uma vez batizados não mais pecarão. Não, a ideia não é essa. A ideia é que você continue aprendendo a amar a Jesus, a ideia é que você continue aprendendo a ser como Jesus, a ideia é que você continue aprendendo a se livrar de todo e qualquer tipo de sujeira e imundícia, porque como característica, como igreja, nós precisamos ser santos, nós precisamos viver em santidade. Hoje, estamos com um pouco de dificuldade para enfrentar, para pregar sobre isso, sobre santidade, mas se tem algo que demonstra, que é uma prova viva, minha e sua, pessoal, do quanto nós amamos a presença de Deus, é quando nós buscamos viver uma vida em santidade, porque Ele é um Deus santo. Precisamos zelar pela santidade, continuar zelando pela santidade. Jesus fez isso com seus discípulos, dizendo se Pedro não permitisse com que Jesus o lavasse, com que Jesus o purificasse, ele não teria parte com Jesus. A verdade é que a igreja que não permite ser lavada, ser purificada pelo sangue do Cordeiro, não pode ter parte com ele. Então a segunda característica que uma igreja precisa ter é a santidade, é preservar pela santidade independentemente de qualquer coisa. Há uma história que me impacta, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, também muito conhecida por vocês, porque diante de uma situação, Nabucodonosor, que era o rei ali na época, que estava imperando e governando, irmãos, olhem para cá,
Faça um esforço, preste atenção. Como eu falei, é uma mensagem de ensino. Ensino precisa de paciência. O rei Nabucodonosor levanta uma estátua ali de ouro enorme, dizendo que todas as vezes em que houvesse algum barulho de instrumento, todos os sábios da época, todos os povos ali da época, de alguma forma deveriam se prostrar e adorar aquela estátua que estava ali. Hoje não é tanto, não faz parte tanto do nosso contexto, tanto da nossa cultura como antigamente. Antigamente o povo de Deus tinha tanto problema com idolatria, que se você for pegar ali os 10 mandamentos, os primeiros são não ter imagem de escultura, não fazer imagem de escultura, não adorar outros deuses, porque o povo é levado cativo, é levado para a Babilônia, justamente porque eles tinham muita dificuldade. Vez ou outra, quando achava que Deus não estava fazendo, quando achava que Deus não estava trabalhando, eles construíam um Deus pelas mãos humanas, e por isso nós vamos ver, principalmente no Antigo Testamento, Deus proibindo essa prática. E foi por não obediência a isso em que eles são levados cativos. Então nós estamos diante de uma situação em que tem um rei que está determinando que todos se prostrem, que todos se curvem diante dessa estátua. Sadraque, Mesaque e Abednego entendem o que está acontecendo ali e sabe que é algo em que ofende a Deus, porque é um único e verdadeiro Deus, o qual eles serviam. Então o Sadraque, Mesaque e Abednego chega para o rei, dizendo: olha, rei, não seria nem necessário nós respondermos diante aí dessa situação que você está promovendo, porque o Deus que nós servimos, Ele pode nos livrar, mas mesmo que Ele não me livre, mesmo que Ele não nos livre, nem assim vamos te servir. Sabe o que é isso? É a preservação da sua própria santidade, porque sabe que o Deus que serve é um Deus santo. Às vezes a gente encara, problemas com a juventude, problemas de relação sexual, e a gente acha que isso é banal. Eu lembro, a minha história me reflete isso. Eu, por não ter nascido num berço, no lar evangélico, eu tive problema disso. Não casei da forma que a Bíblia orienta a casar. E às vezes a gente entende isso como igreja, é como se nada tivesse acontecendo. Mas eu quero dizer para você que Deus não mudou, Ele continua a ser santo. E se tem uma coisa que a igreja precisa preservar e zelar, é a santidade. Aleluia. Há um homem que quer subornar, que quer comprar um poder. Paulo, agora no Novo Testamento, está trabalhando, está fazendo o seu ministério, exercendo o seu ministério. E um homem que tinha acabado de sair da feitiçaria vê que Pedro, está colocando a mão sobre um homem, e aquele homem recebe o Espírito Santo. Esse homem que é feiticeiro está ali em Atos capítulo 8, se você quiser ler depois. Esse homem feiticeiro tenta subornar a Pedro, tentando dar alguma coisa, dinheiro para ele, para que Pedro também desse esse poder para ele, para que ele pudesse fazer a mesma coisa que Pedro está fazendo. Uma tentativa de suborno. Sabe o que é o suborno? É a gente não passar pelos processos que é devido, para tentar tirar algum tipo de vantagem. Pedro sabia que tinha pago um preço, passou pelo devido processo. Digo isso porque, irmãos, às vezes, crente em Jesus Cristo, pessoa que tem comunhão com a igreja, se permite, em algumas situações, para tirar vantagem, não viver o processo que é necessário viver. Não tem nada a ver não. E acaba sofrendo algum tipo de consequência, deixando de ser abençoado. A igreja, ela continua sendo santa, porque aquele que o criou, que instituiu, é santo. E nós precisamos compreender e ter essa característica. Eu sei que é muito natural que ao longo da nossa jornada, da caminhada cristã, a gente em algum momento ou outro possa falhar, possa pecar, possa se sujar, mas a gente precisa compreender que não é por aí, não é este lugar que eu devo ir, e preciso me arrepender, preciso ser purificado pelo sangue do Cordeiro, para que eu possa viver uma vida com a característica de santidade. Tem muitas pessoas, talvez muitas igrejas, Paulo Júnior, que perderam unção, que perderam o mover de Deus, porque deixaram se subornar, porque não viver o processo que precisaria viver. Pessoas que querem ver a manifestação de Deus, mas não vivem os processos da oração, como se Deus, 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 como se Deus,
deixasse ou permitisse ou não fizesse valer os seus próprios princípios. Irmãos, para que a gente consiga algo de muito valor, a gente precisa passar pelo processo. A igreja precisa compreender, porque quando a gente não passa pelo processo, isso é suborno, isso é corrupção. E o nosso Deus não se submete à corrupção. Por vezes deixamos de ter colheitas financeiras e pagamos um preço dentro da nossa casa, porque não se sujeitamos a esse suborno e não vivemos a esse processo que nós devemos viver, do qual nós já compreendemos. Então, a segunda característica que uma igreja precisa ter é a santidade. Amém, igreja? Amém. É uma palavra de ensino. Tenham paciência comigo. Amém ou não amém? Deixa eu beber mais um pouco. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Capítulo 13, verso 15, terceira e última característica. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. A terceira característica que uma igreja de Jesus precisa ter é o serviço. Irmãos, como isso tem pegado a gente, né? A geração que nós estamos vivendo, ela parece não ter sido preparada para servir. Vemos isso dentro de casa, vemos isso na rua. Por vezes até ouvimos alguns noticiários, comentários na televisão, né? Coisas que parecem ser simples, banais, mas que a gente vai deixando de fazer e que vai tirando essa nossa identidade. Esses dias eu vi, né, e acredito que você também já escutou, pessoas que às vezes estão sentadas no trem, sentadas no ônibus, estão sentados num lugar preferencial e quando entra alguém de direito a sentar ali, a pessoa finge estar dormindo, a pessoa finge qualquer coisa, justamente para não dar o lugar. A dificuldade hoje dos mais novos dar lugares aos mais velhos é enorme. Uma geração que não tem sido preparada para servir. E isso de alguma forma reflete para dentro da igreja. Porque quando nós precisamos, eu digo quando nós precisamos a igreja, que alguém se submeta, que alguém se disponha a servir, nós encontramos muita dificuldade. Há uma dificuldade de responder a uma pergunta de Deus, a quem de ir por nós, a quem eu enviarei. Há uma dificuldade de ver homens e mulheres levantando a mão, e eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas eu quero trazer para você que a terceira característica que uma verdadeira igreja precisa ter é o serviço. É colocar a sua vida à disposição do reino. É a gente compreender que Jesus nos tirou de um lugar para nos transportar para o extremo. Vou explicar o que é isso. Paulo, antes de ser convertido, ele perseguia as igrejas. Depois que ele se converte, ele dá a vida pela igreja. Sabe qual é o problema que às vezes nós temos e por isso não servimos? Que às vezes a gente só deixa de fazer. O Senhor não tirou desse lugar e colocou você aqui no meio. Não, Ele te tirou daqui para levar para o outro extremo. É por isso que Ele vai orientar a igreja de Éfeso. Você que furtava, não furte mais, mas Ele não para por aí. Ele fala, agora trabalhe e ajude aos necessitados. Nós precisamos compreender que Jesus nos tirou de um lugar para levar a gente para o extremo. Pedro, que negou com Jesus ainda aqui, pôde ter a oportunidade de mostrar a Jesus o quanto o amava, e que se por um momento eu havia negado, agora estava disposto a ir às últimas consequências, recebendo do próprio Jesus a missão de cuidar das suas ovelhas. Que nós possamos refletir o que é, da onde é que Jesus nos tirou, e não somente isso, mas principalmente para onde Ele quer que nós sejamos levados. Nós precisamos sair do extremo para ir para o outro extremo. Estamos vendo aqui um episódio em que alguém que era maior deu o exemplo.
dizendo: se eu fiz, vocês também precisam fazer. Um trabalho que requer muito esforço, muita dedicação e muito empenho. Porque cuidar de vidas, que é a vontade do Senhor, ela dá trabalho. Dá trabalho ou não dá? Ela dá trabalho. Mas essa é a ordem, essa é a ordenança, é o exemplo que Jesus deixou. Porque a graça dele, perceba, escutem, a graça dele nos libertou. Mas ele imprimiu a sua lei, para que agora a gente não só anuncie a sua graça, mas manifeste a sua glória. Vou repetir. A graça dele nos libertou, mas ele imprimiu dentro de nós a sua lei, porque ele quer que nós agora não apenas anunciamos a sua graça, mas refletimos a sua glória. Quando ele liberta o povo do Egito, ele liberta pela sua graça. Ele vai lá e faz. Mas ao caminhar no deserto, Deus entrega a lei, os seus mandamentos ali no Monte Sinai, para que aquele povo aprendesse a viver, porque a terra para onde eles estavam indo, havia muitos povos ali, e Deus não queria que a cultura, que os costumes deles fosse o mesmo daqueles povos. Então ele nos liberta sim, anunciamos a sua graça e às vezes paramos aqui. Nós somos chamados para dar o nosso testemunho de graça, mostrar a graça, falar da graça, mas nós também fomos chamados, irmãos, para ajudar irmãos a se desenvolver em Cristo Jesus, porque somos o corpo, a igreja, para que essa pessoa manifeste a glória de Deus. Irmão, você não sabe como agir assim, eu vou te ensinar. Tivemos hoje 8 candidatos, mas na verdade no total são 12. Quem será, ou quem serão os que ensinarão esses 12? Essas novas vidas, será que estamos dispostos a servir, a ajudar essa pessoa a se desenvolver em Cristo, para que ela de alguma forma manifeste quem é Deus, um Deus de amor, um Deus justo, um Deus santo? A terceira característica que uma igreja precisa ter é o serviço. Amém, irmãos? Quais são as 3 características? Então, a primeira, a primeira é amor. A segunda, e a terceira, serviço. A igreja local, comunidade discípulo de Cristo, firmada nesse compromisso de termos características iguais às que tem o nosso Senhor. Se você estar aqui, crê em Jesus Cristo e faz parte do seu corpo, você foi chamado para amar com o amor de Deus, para preservar a sua santidade e ser santo como Deus é santo, e para servir da mesma maneira que Cristo nos serviu. Amém? Amém. Fique de pé comigo. Antes da gente orar, irmãos, ainda nesse aspecto de servir, eu oro para que Deus, de alguma forma, trabalhe essa palavra no nosso coração. Eu fui muito mexido por isso. A gente possa compreender, entender, que o fruto, ele só vai vir, ele virá, a partir do momento que eu disponho com a minha vida para servir. Jesus disse que um grão de trigo caído na terra, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Estava falando sobre ele mesmo, porque quando ele veio de lá, quando ele se esvaziou da sua glória, preste atenção, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. E foi através desse serviço que houveram e ainda há muitos frutos. Tivemos mais algumas vidas hoje que irão se batizar agora na próxima quinta-feira. Alguns frutos a mais, dentro de outros frutos que já estão aqui.
dentro de frutos que talvez não temos a dimensão total. Porque se nós compreendêssemos o que foi feito, o que ocasionou, ou quais foram os resultados, através desse ato de serviço de Jesus, nós entenderíamos que há aqui uma igreja. E quando eu digo uma igreja, eu não estou dizendo apenas da igreja local, comunidade discípulo de Cristo. Eu estou dizendo que há pessoas em todo e qualquer canto da terra que foram frutos de um ato de serviço de Cristo, porque Ele veio não para ser servido, mas para servir. E é por isso que nós, como igreja, precisamos entender que nós precisamos dessa característica. Se você quer ter fruto na sua igreja, no seu trabalho, na sua família, como cristão, adote essa característica de servir. Amém? Temos louvor? Vamos orar e depois louvaremos ao Senhor? Eu estarei aqui com a minha oração de forma humilde, entendendo que eu ainda preciso aprender muito mais. E se você também entende assim, ore comigo. Pai, nós oramos ao Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade, as nossas falhas, os nossos erros. Reconhecendo, ó Deus, que por vezes estamos distantes do lugar em que o Senhor gostaria que estivéssemos. Mas estamos aqui com um coração quebrantado, contrito. E um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, comunidade, discípulo de Cristo, para que as mesmas características que houve no Teu Filho Jesus Cristo, também por intermédio do Espírito Santo, possa haver em nós. E que a gente possa ter então a revelação, a compreensão do amor de Jesus, daquilo que Ele fez por cada um de nós. E possamos depositar a nossa vida, gastar a nossa vida nisso. Amando o Senhor com o amor que o Senhor nos amou. Ajuda também, Senhor, que nós venhamos a preservar, nos ajude a zelar pela santidade, porque o Senhor é um Deus santo. A não se sujeitar ao suborno, mas passar pelos devidos processos, ó Deus, pelos processos que são necessários. Se porventura, ó Deus, há algum de nós aqui que estamos nesse caminho, ajuda-nos, Espírito Santo, a nos arrepender de todo o coração, para que a gente também possa ter essa característica de santidade. Nos ajude, Senhor, com o nosso corpo, com a nossa alma, com todo o nosso entendimento, amar ao Senhor e servi-lo de todo o nosso coração. Queremos, Senhor, adotar, queremos ter também essa característica, porque aquele que é o nosso mestre, também o nosso Senhor, nos deu exemplo, e queremos seguir as suas pisadas, queremos aprender, queremos ser como Ele, Senhor, aquele que pagou um alto preço, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele veio para nos servir, Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões, porque Ele veio tão somente para nos servir, e nos purificou, e tirou o pecado, Senhor, nos purificou do pecado, que nos paralisava, que nos deixava num lugar de morte, de destruição, mas agora podemos ter vida, porque Ele abriu um novo e vivo caminho. O Senhor veio para nos servir, e assim como o Senhor, ó Deus, enviou o Teu Filho também enviou a igreja para servir uns aos outros. Nos ajude, ó Pai, em nome de Jesus. Diante de Ti, no Teu altar, pronto para sentir e receber o Teu poder. Declara.
te confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transformar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir. Bem forte, igreja. Uma só palavra que Deus manda Vai fazer a minha vida mudar. Em minhas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível eu serei. Com a unção imbatível eu Na unção imbatível eu serei. Esse louvor me trouxe aqui na passagem de homens que preservaram a santidade e não se curvaram para adorar nenhum outro Deus a não ser aquele que é o verdadeiro Deus. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados numa fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego olham para ele e respondem assim: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não fiques sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. O final dessa história é que o rei Nabucodonosor, olhando para aquela situação, fica espantado, porque depois de lançar 3 homens ali, vê 4 homens ali. Uma igreja que preza, que zela pela santidade, pode ter a certeza da presença do Deus Santo em todo e qualquer lugar. E não importa o quão quente esteja essa fornalha, qual seja o tipo de adversidade que nós enfrentamos, pela unção, pela presença de Deus a venceremos, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Uma só palavra que Deus
unção imbatível serei. Com a unção imbatível serei. Aleluia. Quantos estão cheios da unção aí? Levante a mão. Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, estamos terminando este culto, esta reunião. Tá? Desde já eu quero aqui trazer à memória novamente quinta-feira. Tá? Quinta-feira agora é feriado e vai estar tendo batismo, tá bom? Ali em Santa Teresa, no... qual o nome ali? Casa das Luzes, tá bom? Então você que vai estar se batizando, tá? O início do batismo é 10 horas, mas chegue um pouquinho antes, tá bom? Para você se preparar ali, tá? A liderança já vai estar orando pela sua vida e pela igreja, tá bom? Os líderes vai chegar um pouquinho mais cedo, vai subir um monte, vai estar ali intercedendo pela igreja, tá? Mas você que vai se batizar, chega um pouquinho mais cedo, tá bom? Amém? Todos concordam aí? Todos vão estar lá? Não deixe de ir não, irmãos, tá bom? O pastor fez a convocação, pediu que toda a igreja estivesse presente, tá bom? Para glorificar e honrar o nome do Senhor Jesus, amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom, Senhor, e bom também a Tua misericórdia que tem se estendido sobre nossas vidas. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, Pai, e nós pedimos a Ti, Senhor, não só porque nós recebemos, nós também não agradecemos a Ti, não só porque recebemos, nós pedimos ao Senhor que nos dê força para nós colocarmos em prática. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a nós colocarmos em prática, porque isso é mais importante que tudo, é nós colocarmos em prática. Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor Deus, Senhor, caído em terra fértil, e nós cremos que dará muitos frutos, e frutos que hão de permanecer. Pai, nós te pedimos a Tua igreja, que o Senhor leve paz, em segurança, e dê um início de semana abençoado na Tua presença. Expõe suas mãos aí, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos agora e para todos sempre, e todos digam amém. Rapidinho, meus irmãos. Gente, na quinta-feira o batismo será às 10 horas, porém, às 8 horas da manhã, toda a igreja, está convocada para subir ao monte, orar em jejum, amém? E descendo de lá, então nós vamos fazer o batismo, amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Tenha uma excelente semana.